Alô, amigos! Beleza, maravilha aí? Chegamos aqui no nosso canal Tricolaço, mais um vídeo, mais uma conversa. Vamos lá, avisa os amigos, estamos por aqui mais uma vez. Vamos falar das coisas do São Paulo Futebol Clube para este início de ano, que de repente uma semana passou a ficar todo agitadinho pelos lados do Morumbis. Pelo lado do Morumbi. Já acostumaram com o Morumbis? Não. Estão pegando o jeito devagarzinho. Mas está aqui, Thiago Carpini, técnico do Tricolor, foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira, depois de ter passado no CT na sexta, ter dado treinamento já a partir do fim de semana, ter feito um jogo treino no fim de semana, com boa vitória do São Paulo por 3-1 sobre o time do São Bernardo. Hoje foi uma conversa, a primeira entrevista coletiva para a imprensa do jovem técnico São Paulino, e o elenco se preparando para o início oficial da temporada, que acontece no sábado. São Paulo enfrentando o time do Santo André no estádio do Morumbi, primeira rodada do Campeonato Estadual de São Paulo. A gente vai acompanhar aqui, claro, mas ficamos atentos hoje ao que disse o novo técnico do São Paulo. Muito boa a entrevista, se você não viu, veja, está disponível na página do São Paulo, está disponível na imprensa. O legal na página do São Paulo é que você pode assistir inteira, sem corte, e em alguns podcasts, alguns canais também, né? Tá lá o Thiago falando de toda a sua perspectiva para esse trabalho, e eu achei muito positiva pelo seguinte: a parte que eu entendia já como sendo boa da contratação do Thiago apareceu. Ou seja, de fato o São Paulo tem um técnico que conhece muito de futebol, que se preocupou em se preparar para trabalhar no futebol, que é um cara que tem boas ideias e e ele mesmo deixou isso muito claro na entrevista, só falta mesmo um trabalho numa equipe gigantesca como é o São Paulo Futebol Clube. Mas a boa impressão ficou por conta, primeiro, da firmeza. Não estava ali um cara assustado, falando com os repórteres, com os torcedores. Estava ali um cara muito consciente do que quer para si, para a profissão. Tá ali um cara que sabia do que estava falando quando se referia ao São Paulo. E tá ali um cara que, inclusive, arriscou apresentar algumas ideias do que pode fazer nesse trabalho. Então vamos tentar resumir um pouquinho para quem não viu. Perguntado sobre a experiência num clube grande, um cara novato como ele usou uma frase que eu achei muito interessante, que foi ele agradece muito a São Paulo, mas ele também ficou impressionado e ficou muito feliz com a ousadia do São Paulo de acreditar num cara como ele, né? E alguém tem que começar em algum momento. E o São Paulo resolveu começar dando essa oportunidade a um técnico tão jovem. Ele diz que, evidentemente, se preparou para atingir esse objetivo um dia e que está pronto para os desafios que tem. Perguntado sobre como é que foi a conversa, tal daquela entrevista, né, que existe lá no São Paulo, ele estava contando que foi uma experiência muito diferente, que outros clubes deveriam fazer a mesma coisa, que o Muricy tomou as rédeas ali da conversa e que ele achou isso muito bom, porque o Muricy tem muito conhecimento do que fala, ele diz, e ele ainda destacou o fato do Muricy estar completamente conectado com o que se faz hoje no futebol. Ele respondeu também sobre aproveitamento do elenco e sobre a sua maneira de botar o time para jogar. Ele não deixou isso para mim muito claro, mas a gente sabe que ele é um técnico que trabalha bem em defesa, mas que gosta de fazer um jogo de velocidade no ataque. E houve uma pergunta muito importante feita por um jornalista lá. Na verdade, dois jornalistas perguntaram. A do Raí Monteiro eu achei até um pouco mais completa nesse sentido, sobre a utilização de Rames Rodrigues, Lucas, Caleri e Luciano numa equipe que tem todos esses jogadores. E como é que ele via a característica de cada um. Nas palavras do Thiago, Lucas, Luciano
são jogadores mais adaptáveis e que o James Rodrigues é um jogador de posicionamento mais fixo. Então ele vê o James como um meia tradicional e vê Luciano e Lucas podendo fazer funções diferentes ao longo de uma partida. Concordo com ele. Né? A gente já teve o Luciano atacante, já teve o Luciano fazendo a última linha, o Lucas fazendo a ponta, fazendo a última linha, na forma como ele tem jogado mais recentemente, mas a gente não deve esquecer que o Lucas ainda é jovem, ainda tem velocidade, tem capacidade de fazer a ponta. Ele não citou nominalmente o Caleri, mas evidentemente ele está guardando ali para um posicionamento mais fixo no comando do ataque. E ele falou de outros jogadores, como é que eles podem ser aproveitados. Citou até o Wellington Rato. Ele jogou com o Rato. Né? É uma passagem muito interessante que na Caldense ele dá o passe para um gol do Rato e o Rafael é o goleiro do Cruzeiro que toma o gol. Os três estão hoje lá no São Paulo na função de comandante, os outros na função de comandados. Mas diz que isso é fruto de um trabalho diário, né? um trabalho de campo de aprimoramento da utilização de capacidades. Ele diz que tem conversado isso com os jogadores e que ele sente por parte dos jogadores disponibilidade para colaborar com isso. Foi perguntado sobre o fato de trabalhar numa equipe onde ele ainda vai encontrar alguns jogadores já próximos da sua idade. O exemplo maior, o Rafinha, tem o Luiz Gustavo, tem outros jogadores acima dos 30, mas um pouco mais longe. Ele diz que isso é bom para ele, que ele pode ter esses jogadores, inclusive pessoas que possam vir a colaborar. Ele fala também sobre a inspiração para o seu trabalho, cita o Dorival Júnior, cita o Fernando Diniz, cita um ex-colega que se tornou técnico quando os dois jogavam juntos e que inclusive o chamou para ser auxiliar. Naquele momento ele preferiu não ir, mas era um cara de que ele gostava muito. Falou das conquistas do Muricy, usou aquela frase feita lá do Muricy ser o Tele dele, porque o Tele foi uma espécie de mentor do Muricy, se bem que era uma condição onde o Tele era o técnico e o Muricy o auxiliar. Né? Hoje o Carpini é o técnico, o Muricy é o coordenador, pode lá dar seu pitaco também, claro. Ele disse que vai aprender muito disso daí também. Sobre os desafios recentes, recentes, ele disse que não fala antes, que está preparando o time, que a Supercopa do São Paulo agora é São Paulo e Santo André no sábado, que ele acredita que em 5 jogos, com o trabalho cotidiano, diário, seja possível chegar em bom nível de disputa. Enfim, evidentemente, ele falou coisas positivas. A entrevista é boa, repito, porque mostra um camarada muito centrado, que não está assustado com o que está abraçando, mas é óbvio, tudo isso é ele falando e as coisas nem começaram direito ainda. Quando elas começarem, ele vai se ver dentro da ação e aí a gente vai conseguir começar a entender o que é que ele pode fazer para render dentro dessa ação, especialmente em 3 aspectos, né? Convencimento dos jogadores para que façam aquilo que está dentro da proposta, lidar com pressão que vem da torcida, que vem de conselho, que vem do próprio elenco, que vem de diretoria, e lidar com um cenário novo onde ele não esteve. O Carpini não disputou nenhum clássico na vida, né? E vai ter o primeiro daqui 4 rodadas contra o Corinthians e o segundo daqui 5 jogos contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil. Mas enfim, está lá preparado para isso, está pronto para o desafio, segundo ele, e agora resta a nós aqui observarmos. Ele fez um comentário muito interessante sobre o Renato Gaúcho, que ele disse que, como gestor de grupo, ele guardou lições do Renato. A gente sabe que o Renato é um boleirão, ele deve falar isso muito mais da relação de técnico com o jogador do que de técnicas de gestão, evidentemente, porque isso o Renato não tem muito, mas tem muito daquele boleirão. Né? Se ele souber conduzir um grupo tão heterogêneo assim, com tranquilidade, com facilidade, já é um grande resultado. Ele foi muito perguntado
sobre o fato dele não estar, dele ter trabalhado com times que se desmontam rápido, com pouca oferta de elenco, e hoje está trabalhando num clube grande, que tem elenco grande e forte. Ele citou que isso é melhor para ele, porque já há um trabalho de continuidade, e que ele não teve chance de pegar isso ainda, e que ele acredita que isso seja até mais fácil. E citou que conversou com o Dorival Júnior, com o Lucas Silvestre, que estava no São Paulo até essa semana, e com o próprio Dorival, pegou algumas dicas a respeito do elenco e vai trabalhar em cima disso. Enfim, esse é o São Paulo preparado. Não vamos arriscar ainda um time titular, a gente já disse aqui, né, e eu falei aqui, eu acho que esse time tem possibilidade de ser um time que vá sofrer variações ao longo de um mesmo jogo e ao longo de várias escalações. Você vai ter um time num jogo e outro time no outro. Eu acho que esse time do São Paulo é para isso. Se você criar uma base titular, você vai queimar peças importantes que vão ficar no banco, é melhor que você as rode. Vamos ver se o Thiago consegue aplicar isso e vamos ver que time que vai para um jogo contra o Santo André no sábado. Eu não arriscaria hoje nenhum tipo de escalação. Estou muito curioso para ver o que é que vai sair da cabeça do Thiago para depois dar uma opinião mais direta do que esse time pode apresentar em campo, ou com elenco rodando, ou com uma escalação fixa. A gente vai descobrir. Valeu, gente. Comente aí. Aquele abraço para todo mundo. Até a próxima, hein?